continuando aqui com as nossas medidas técnicas, na aula passada, nos slides passados, a gente viu aí medidas físicas e agora a gente vai tratar de medidas técnicas, nessa agenda 6. Temos que as medidas técnicas vão tratar gerenciamento de acesso, tipos de controles, segurança de ativos de sistema, vazamento de informações, vamos tratar sobre criptografia, política de criptografia, tipos de sistemas de criptografia, e vamos ver um estudo de caso, tentar resolver esse estudo de caso aí, ter uma resposta para isso. Então, temos aí que o gerenciamento de acesso, de acordo com a norma, tem o objetivo de assegurar o acesso de usuário autorizado e prevenir acesso não autorizado a sistemas de informação, né, o nosso bom e velho login, né, um exemplo clássico nos sistemas, precisam ter um login e senha, onde dentro desse login e senha também o sistema deve ter registro de usuário, gerenciamento de privilégio, gerenciamento de senha do usuário, validação dos dados de entrada e validação dos dados de saída. Bom, a norma fala para a gente que o procedimento formal de registro e cancelamento de usuários deve existir dentro de um gerenciamento de acesso, dentro de um sistema, porque isso vai garantir e revogar acessos em todos os sistemas de informação e serviços. E aí esses sistemas devem ter o ID de usuário único, a autorização do proprietário do sistema, manter um registro formal de todas as pessoas registradas para usar o serviço e remover e bloquear contas redundantes, né? Lógico, quando a gente está falando de norma, a gente fala de processo, a gente fala de gestão, e tudo isso é para garantir que a gestão seja feita de forma eficiente. Porque se o pessoal do RH não tiver um procedimento para passar uma lista de usuários que foram demitidos ou saíram da empresa, a gente não vai poder revogar e bloquear contas redundantes, né? Precisa estar não só existir essa medida técnica de gerenciamento de acesso, mas também precisa ter um processo bem desenhado para que haja essa interação entre, nesse caso específico, do pessoal do RH. Temos aí a questão de gerenciamento de privilégios, que vai tratar da concessão e uso de privilégios, devem ser restritos e controlados. Então, não adianta nada ter um gerenciamento desse privilégio se não tem um processo e as pessoas não estão treinadas nesse processo. Então, é o gestor que tem que dar autorização, o gestor só vai autorizar se ele receber um e-mail de solicitação, e aí temos que privilégio de acesso de cada produto sistema devem ser por categoria, então é a categoria pode ser relacionada com o setor, com se é filial ou matriz, privilégios concedidos a usuários conforme a necessidade de uso, então vai ser definido pelo negócio. E temos também que a norma trata do processo de autorização e um registro de todos os privilégios concedidos. Então, deve ter um dashboard, deve ter uma lista, deve ter um arquivo que tenha essa relação de usuários versus esses privilégios deles. Então, tem que evitar a utilização de usuário administrador. Por quê? Porque isso daí pode trazer uma vulnerabilidade ao sistema. Então, se vocês têm um sistema e tem um usuário administrador, evite utilizá-lo. Utilize-o e, se for utilizar, renomeio, né? Não deixe o usuário com o nome administrador ou admin, né? Isso não é uma boa prática. Tipos de controle, nós temos aí o controle de acesso discricionário, o DAC, que trata da decisão de conceder acesso à informação permanece com o usuário individual. Então, um exemplo aí, dar acesso ao diretório pessoal, né, uma pasta, né, compartilhar uma pasta, né, naquela hora que você clica lá com o botão direito e compartilha a pasta e dá o acesso, você está fazendo um controle de acesso discricionário, né, que é mais flexível, mais difícil de auditar e controlar, certo? Quando se está numa máquina, se está no domínio, é bem mais fácil de se controlar. E aí temos esses exemplos aqui que é mais clássico, né, que é essa questão do domínio, trata do controle de acesso mandatório, o acesso é centralizado. Então, tem lá o Active Directory, por exemplo, que é uma solução técnica
que pode ser utilizado para garantir que haja aplicação desse controle de acesso mandatório, definido quais pessoas e sistemas têm acesso a quais sistemas e pastas na rede. Então, temos aí a autorização de acesso se deve em 3 momentos, né? 3 palavras com relação a essa concessão para autorização de acesso. Temos aí que deve existir uma identificação, é o primeiro passo na concessão de acesso. Temos aí o token, nome de usuário ou senha, e senha trata da questão da identificação. Já com relação da autenticação, determina se o token, aquela identificação é autêntico, existe numa base de dados, e para qual recurso o acesso pode ser concedido. Depois que é feita essa checagem que o acesso concedido já está, o ID está na base lá de usuários, é feita a autenticação e logo em seguida é feita a autorização baseado naquela autenticação anterior. Quando a autenticidade comprovada, a autorização é concedida, a pessoa vai poder acessar aquele diretório definido. O gerenciamento de senha do usuário deve existir, controlando através de um processo de gerenciamento formal. Então, solicitar ao usuário a assinatura de uma declaração. Isso daí a gente já está começando a pensar em outras coisas bem legais mais lá na frente, que a gente vai falar sobre a política de segurança da informação. Né? Então, existe também lá na frente uma política de senhas. Então, de acordo com a norma, se deve solicitar aos usuários a assinatura de uma declaração que ele recebeu, ou uma resposta de e-mail. O usuário com senha própria, e ele vai alterar no primeiro logon, fornecer senhas temporárias ao usuário de maneira segura, né? Então, você não pode colocar a senha temporária num papelzinho e pedir para o estagiário deixar lá no local, né? Isso não é uma melhor prática. Os usuários têm que acusar o recebimento das senhas, têm que dar o feedback, isso também é a melhor prática. Validação dos dados de entrada, né? Os sistemas de informação precisam ter essa validação, e a norma fala que os dados de entrada de aplicações sejam validados para garantir que são corretos e apropriados. Temos aí que os tipos de verificação podem acontecer. Valores fora de caixa, por exemplo, não é um campo, na verdade, que é o CPF, e a pessoa está colocando o nome. Então, se o sistema não tiver uma validação desse dado de entrada, quando der o OK, vai colocar lá letras no lugar de números. Caracteres inválidos em campos de dados, dados incompletos ou faltantes dentro de um formulário, procedimentos para tratar erros de validação, né? Então, essa questão dele colocar um e-mail, ou a tentativa de colocar um e-mail que não tem um arroba, não é possível, né? Criação de um registro de atividades envolvendo o processo de entrada também deve ser feito. Para ser como se fosse um log, né? Para depois a gente saber quem entrou, quando entrou, em que horas entrou. Validação de dados de saída sejam validados para assegurar que o processamento das informações armazenadas está correto e é apropriado às circunstâncias. Então, a norma diz que tem que haver um controle envolvendo contagem de reconciliação, no caso de, por exemplo, sistemas contábeis, né, fornecimento de informação suficiente para o leitor, completeza de classificação, né, isso trata disso. Tem que ter esse fornecimento de informação suficiente para o leitor, senão, na hora de ter a saída, não vai se ter a informação completa. Teste de validação dos dados, então é uma fórmula lá que trata, que vai fazer um cálculo, que vai pegar dois campos, né, e vai se inserir no banco de dados. Criação de um registro de atividades do processo de validação dos dados de saída, então trata também do histórico de logs para saber como é que isso vai estar depois no banco de dados. Segurança aos arquivos do sistema. Temos aí algumas coisas que podem estar relacionadas às nossas medidas de segurança técnica, né? Temos aí a gestão de acesso para código-fonte de programas, devem ser tratados com o máximo de cuidado, acesso restrito. Então, se a empresa tem um contrato terceirizado, onde a empresa terceirizada está dentro da empresa
e o código-fonte fica todo lá, então tem que saber qual é a pessoa que pode acessar, qual parte do sistema que está sendo desenvolvido. O acesso é restrito, né? Precisa de um gestor para estar dando esse acesso ao código-fonte, né? Tem uma solução conhecida que é o SVN, que é um controle de versões, onde vai ter acesso ao código-fonte. Segurança de dados de teste, dados reais não devem ser utilizados para teste, então isso daí realmente é uma melhor prática, né? Deve ser utilizados dados fictícios para o sistema, na execução desses testes do sistema, ambiente de homologação. Segurança, na verdade, em ambiente de teste, tá? Homologação já é o pré-produção. Segurança, homologação é onde aquele cara, o usuário vai lá para testar o sistema, né? O ambiente de teste é aquele que o desenvolvedor utiliza para testar, ok? E aí, segurança em desenvolvimento e em processo de suporte, segurança no ambiente de desenvolvimento com determinação de mudanças propostas. Então, as mudanças que forem serem aplicadas, elas vão ser propostas e vão estar sujeitas a uma análise, né? Ao comitê gestor de mudança, aquele pessoal que vai aprovar aquelas mudanças que vão ser feitas no ambiente. Com relação ao vazamento de informações, né, a gente sabe que quando a gente vê vazamento de informações, a gente está tratando de um risco, né, vazar informações, a probabilidade de vazar informações trata de um risco, né, então o fornecedor de um programa customizado pode deixar um acesso secreto de forma a realizar manutenções na aplicação sem informar o comprador de tal fato. Bem que ele faça manutenções, agora que essas manutenções não sejam para que quando o usuário clicar no envio das informações de cartão de crédito, aquelas informações não vá para uma base de dados desse fornecedor, de um terceiro, de um laranja, né? Desenvolvimento de programas por terceiros, é uma coisa também que eu falei no slide anterior, precisam ser supervisionados e controlados pela organização, e o cliente deve ter os direitos autorais, melhor prática, dependendo do contrato que você faça, o ideal é você ter é lógico que isso custa um pouco mais caro, né? Medidas técnicas, começando a falar sobre criptografia, do grego criptos, que significa escondido, e grafo, que significa escrita. Escrita escondida, utilizada em mensagens militares, temos aí os termos criptografar e descriptografar. Então, a criptografia, temos que é preciso ter uma política de criptografia dentro da empresa, isso é uma melhor prática que a norma traz para a gente. E o uso de criptografia deve ser cuidadosamente considerado e definido em uma política documentada. Este documento deve conter os seguintes: o que a organização usa para criptografar? É uma aplicação, uma aplicação comprada, que foi desenvolvida dentro de casa, que tipo de criptografia a organização usa e em quais aplicações. Não, a gente só usa na aplicação financeira, usa também na aplicação contábil, no pessoal, não, a gente só usa no site, no e-commerce. Chaves de gestão e controle, deve-se ter uma gestão dessas chaves e um controle dessas chaves, deve-se ter um sistema que controle essas chaves de criptografia, né? Vai ver mais lá na frente que chaves são essas, chaves públicas e privadas. Deve-se ter um backup e um controle sobre isso tudo. Devem ser protegidas contra alteração, perda e destruição. Então, essa gestão das chaves precisa ter um cuidado, porque futuramente, se você for utilizá-las e elas não tiverem mais, elas foram danificadas, você não vai conseguir descriptografar uma determinada informação. Gestão de chaves. Qual par de chaves foi emitido, para quem foi emitido, quando foi emitido, até quando a chave será válida, o que deve ser feito se a chave for comprometida, certo? Vai ter que solicitar uma nova chave, e essa chave se solicitada via e-mail, via sistema de requisição de serviço. E os tipos de sistemas de criptografia, nós temos 3. Temos aí criptografia simétricos, assimétricos
e hash, né, mão única. Simétricos trabalha com um algoritmo em uma chave que o remetente e o recebedor devem ter o mesmo algoritmo. Então, essa chave é passada para o remetente, né, que criptografa e envia essa chave lá para o recebedor, e aí essa mesma chave é utilizada para descriptografar. Não é um meio muito seguro. Temos aí o assimétrico, que utiliza já um meio mais seguro, que é um par de chaves, uma chave pública e privada. Pode ser utilizado, inclusive, para autenticidade, confidencialidade. Como é isso? Autenticidade é com o uso, e lembre-se que essa autenticidade tem a ver lá com uma das propriedades da informação, né, na parte confiabilidade, né, algo que é autêntico. Autenticidade com o uso de chave privada garante que foi realmente o dono quem cifrou, né? E a confidencialidade usada para cifrar mensagens e só a chave privada que vai descriptografá-la. Então, temos a chave pública da Alice, certo? Então, a chave, ela manda, ela criptografa com a chave pública, né? E aí, lá do outro lado, vai ter uma outra pessoa que vai ter uma chave privada. Então, a Alice pegou a chave pública, criptografou a informação, né, a chave pública do Bob, criptografou a informação e foi lá para o Bob, enviou a mensagem. Quando chegou lá, o Bob pegou e descriptografou. Aqui, uma fonte tirada do Wikipedia. Então, ali você envia sua chave pública para o Bob, a chave verde representa a chave pública e a chave rosa representa a chave privada. Então, o Bob cifra a mensagem com a chave pública, né? Então, o caso que eu falei foi o contrário, enfim. O importante é a ideia pública de Alice e envia para Alice, recebe e decifra o texto utilizando a chave privada. E aí depois temos aí a mão única ou hash, muito utilizado em banco de dados. É uma sequência de bits geradas, um algoritmo que faz isso, né? Em geral representada base hexadecimal, que permite a visualização em letras e números. Então, a sequência do hash é limitada, muitas vezes não passa de 512 bits, sendo usuário de banco, né? Um exemplo que eu dei, e aí acontece dessa forma. Então, temos aqui a chave do John Smith. Então, ele vai e da Sandra, e aqui temos os hashes que é gerado depois que passou pela função do hash. Então, a palavra vai ser Sandra B, e aí vai sair o 02. Perdão. Assinatura certificado digital. Temos aí que a assinatura, o que é? Um método. Confirma se a informação digital que foi produzida e enviada veio de alguém que quem diz ser, né? Então, isso daí a gente pode utilizar aquele conceito da chave privada. Por exemplo, a pessoa criptografa com chave privada e a outra descriptografa com a chave pública. Então, isso daí é só para ver se realmente é a pessoa que ela diz ser. Então, nessa assinatura do método, confirma-se a informação digital que foi produzida e enviada veio de alguém que é quem diz ser. Consiste de dois algoritmos, um que confirma que a informação não foi alterada por outra parte, e dois, confirma a identidade da pessoa que assinou. Certificado digital é um documento eletrônico que contém a informação da identificação de uma pessoa ou de uma instituição. Isso daqui é o certificado digital. Então, por exemplo, eu utilizo o certificado digital para dizer que meu site é da minha empresa, né? E eu utilizo uma assinatura digital para dizer que aquele documento que estou enviando por e-mail é meu, foi assinado digitalmente. Existem algumas autoridades certificadoras responsáveis pela emissão de certificados, que identificam indivíduos, comunidades e sistemas. A entidade certificadora relaciona
a identidade do portador do certificado, a chave pública existente no certificado. Temos aí alguns exemplos, CertSign e o próprio Cerco, que é do governo brasileiro. Infraestrutura de chave pública, Public Key Infrastructure. Chaves públicas e privadas podem ser gerenciadas. Um exemplo, uma empresa criou uma política de uso de certificados digitais para uma troca de informação entre a matriz e suas filiais. Então, existem soluções técnicas que implementam esse tipo de infraestrutura de controle de chaves. Outra função dessa estrutura de chaves, né? Temos aí o ICP que controla essa questão dessa emissão de chaves também, de certificados digitais. Brasil, na era da certificação digital, certo? Para finalizar o nosso estudo de caso, um banco de tamanho médio tem planos de expandir seu ambiente, certo? Vai expandir o ambiente de TI. Foi decidido que a TI precisa que seus equipamentos sejam atualizados. Está se pensando em alugar os equipamentos e utilizar um fornecedor que tenha uma boa estrutura de suporte. O programa atual utilizado não está adequado e eles pretendem desenvolver um novo programa. Esse desenvolvimento será terceirizado. Certo? Terceirizado. É importante que o novo sistema garanta que somente informações corretas sejam dados de entrada. Olha só, medidas técnicas. E as entradas devem ter vários controles dependendo do montante envolvido. Se for grande, deve ser checado por mais de uma pessoa, por mais de um sistema, de um processo em um sistema. Pergunta-se, você deve estabelecer um estudo sobre segurança para a nova rede que será adquirida. Como você fará a autorização? Você fará da seguinte forma. Alguns minutos, alguns momentos, pensem um pouco para responder esse estudo de casos, como vocês iniciariam. Temos aí a questão de expandir o ambiente, equipamentos sejam atualizados, que tipo de soluções nós colocaríamos, alugar os equipamentos, vai ser desenvolvido por terceirizados, são algumas coisas, alguns pontos de atenção. Então, qual seria a resposta do estudo de caso? Possível resposta: 1. A gestão de acesso deverá ser feita pelo gerente de TI por meio de uma aplicação no sistema. Então, a área lá do controle, que eu citei de exemplo, do SVM, o controle de versões, vai ser administrada por um gerente de TI, ou ele delega para um coordenador de sistemas. O controle deverá ser centralizado e o gerente vai definir que a função tem acesso a que informação aplicativa do sistema. O acesso deverá já estar definido para cada descrição de cargo. Temos aí outras 3 colocações. Na concessão de acesso, teremos um processo abrangendo identificação, autenticação e autorização. Foi uma das coisas que a gente viu, que é para a autorização de acesso de alguém, né? Então, temos que a questão da identificação vai ter um ID, uma senha. Temos a autenticação, que vai checar se essa senha é válida em uma base de dados, que está relacionado com aquilo que a pessoa pode acessar, e depois que for checada essa autenticação, vai ser autorizado a acessar a área, o sistema requerido. O usuário entra com login e senha para acessar o sistema, e para aplicações sensíveis deve entrar com o token, que o sistema deve determinar se é autêntico. Os códigos-fontes de programas serão criptografados, outras medidas técnicas que a gente já tratou. Que tipos de criptografia vão ser utilizadas? Que tipo de algoritmo de criptografia? Isso tem que ser definido, né? Isso daqui é o que deve ser feito, não como. E o acesso a esses códigos só será permitido de maneira controlada aos profissionais que atuam no desenvolvimento de software. Os direitos autorais dos códigos-fontes devem ser de propriedade da organização, se ela puder pagar por isso. O aplicativo para gestão de acesso será desenvolvido por uma empresa terceirizada e um profissional interno vai ser responsável por supervisionar e controlar esse projeto. Então, professor, o que eu entendi e o que eu sei? Vocês sabem sobre medidas de ordem técnica, medidas de segurança técnica.
Você tem o conhecimento tanto da criação quanto da execução de medidas de segurança técnica, você consegue dar exemplos de medidas de segurança técnica, descrever riscos envolvendo com insuficiente medidas de segurança técnica, compreender os conceitos de criptografia, assinatura digital, certificado digital. Temos aí em vermelho, nomear vários tipos de softwares maliciosos, isso daí a gente vai ver mais lá na frente, está vermelho, mas são riscos que podem ser considerados, ou seja, o acesso à informação privilegiada através de um software malicioso utilizado por uma ameaça humana intencional. Né? Então, são riscos, se as medidas técnicas não forem aplicadas, com certeza essas ameaças podem, né, ameaça humana no caso, né, software malicioso, pode vir a explorar essa vulnerabilidade se essas medidas técnicas não forem aplicadas. Descrever as medidas que podem ser usadas contra softwares maliciosos, medidas de segurança técnica, né? Medidas de ordem técnica, ok? Então, fica aí essa informação no final para complementar, tá? Então, finalizou. Até a próxima aula, até a próxima agenda. Até mais.